Olá, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui à meia-noite, em nome de Jesus Cristo, para falar do amor de Deus para a sua vida, para a sua família e para todos vocês que nesse momento se dispôs em ouvir a palavra de Deus. Se dispôs, deixou o seu conforto, deixou de você estar deitado ou até mesmo dormindo para ouvir a palavra de Deus. Então você é um dos privilegiados, porque a palavra de Deus diz que Ele nos ama, porque Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Então, se Deus Ele nos ama, nós temos motivo suficiente para se alegrar na presença de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe e fique atento, porque Deus hoje Ele tem uma palavra para a sua vida. Para quem não me conhece, sou conhecido como irmão Inácio Odon. A minha esposa chama-se a irmã Lourdinha, ela está aqui ao meu lado, certo? É porque ela não gosta de aparecer, mas ela continua orando por mim e por você, e Deus fazendo a obra, tá bom? Às 2 horas da tarde, nós estávamos lendo a mensagem do Senhor que fala sobre a história de Zaqueu. Então nós estamos dando continuidade sobre a história de Zaqueu. Às 2 horas da tarde nós lemos os 2 versículos, fazemos uma reflexão, e hoje, à meia-noite, nós vamos dar continuidade sobre a história de Zaqueu. E amanhã, às 2 horas da tarde, nós vamos dar continuidade até terminar a história de Zaqueu. Tá bom? E fique atento, porque essa mensagem é para você. Que Deus te abençoe e vamos lá. Que se encontra no livro de Lucas, capítulo 19. Vamos ler o versículo 1 até o versículo 5, até o versículo 4, que diz assim: E tendo Jesus entrado em Jericó, e eis que havia ali um varão chamado Zaqueu, e era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus. E não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. Versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu, e o disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém? A palavra de Deus diz que Zaqueu, que eu falei logo às 2 horas da tarde, Zaqueu ele teve 3 dificuldades. Zaqueu ele tinha 4 motivos, que eu encontrei mais um motivo aqui, para desistir em querer ver quem era Jesus. Ele tinha motivo suficiente para colocar uma desculpa, um obstáculo, para ver quem era Jesus. O primeiro obstáculo que ele tinha, porque diante dele vinha uma grande multidão. Uma multidão que vinha ao redor de Jesus e ele não tinha como ver Jesus. Então essa multidão é o primeiro obstáculo que estava diante de Zaqueu. O segundo obstáculo que Zaqueu tinha é porque a palavra diz que ele era pequeno, de pouca estatura, pessoas pequenas. Então, além da multidão que estava diante dele, impedindo dele ver quem era Jesus, e ele também tinha outro problema, o segundo problema, que ele era pequeno. Ele não tinha como ver Jesus. Se ele fosse uma pessoa alta, da altura da multidão, ele via Jesus. Mas a palavra diz que ele era pequeno, de estatura. O terceiro problema que Zaqueu tinha era que a multidão não gostava de Zaqueu. Por quê? Porque Zaqueu ele era chefe dos publicanos, pessoas que cobravam imposto.
Então as pessoas não gostavam de Zaqueu. Até diz que Zaqueu ele cobrava mais os impostos. Então ele já estava com esse terceiro problema. E o quarto problema que eu descobri agora ao ler a palavra do Senhor era a figueira. A figueira, a palavra diz que a figueira era uma figueira brava, cheia de espinho, cheia de galho. E além disso ele era pequeno. Para você ver, quando a gente quer conseguir as coisas, a gente consegue. Quando a gente quer os nossos objetivos, que eles aconteçam em nossa vida, ele vai acontecer. Porque Zaqueu ele queria ver quem era Jesus. O primeiro problema era a multidão, ele não olhou para a multidão. O segundo problema é porque ele era pequeno. Ele tinha motivo de dizer, não, eu vou voltar para casa, por quê? O terceiro problema é porque a multidão não ia dar espaço para Zaqueu, porque ele não gostava de Zaqueu. E o quarto problema que Zaqueu estava enfrentando era a figueira. A palavra diz que era a figueira brava, cheia de espinhos, cheia de galho, cheia de dificuldade para ele poder subir. Mas ele queria ver quem era Jesus. Ele queria ver porque ele sabia que Jesus ia passar ali. O que acontece na minha vida e na sua vida, já aconteceu comigo, de alguém me convidar para ir à igreja, para eu ouvir a palavra, e muitas das vezes a gente coloca mesmo dificuldade. A pessoa, rapaz, vamos para a igreja, você está numa vida aí nessa situação difícil, vamos ouvir a palavra de Deus. Se você quiser, a gente vem aqui, traz a mensagem para a sua casa. Ouça a palavra de Deus, toma uma decisão. Aí a pessoa ela inventa mesmo de desculpa. Diz que naquele dia não pode, não vai porque está cansado, porque chegou um parente. E a pessoa inventa mesmo de desculpa para não ouvir, para não ver o que Deus quer fazer na vida dela. Mas você é diferente. Você deixou de estar deitado, está dormindo talvez, para ouvir a palavra de Deus. Zaqueu, a palavra de Deus diz que Zaqueu subiu na árvore. Não foi a multidão, não foi a sua pequena estatura, não foi porque a multidão não gostava dele, também não foi por causa da figueira. Ele não desistiu em ver quem é Jesus. Irmão, quando nós determinamos algo em nossa vida para poder ver quem é Jesus, irmão, nós somos pessoas privilegiadas. Talvez a dificuldade que está acontecendo com você é que quando você diz que vai para a igreja, aparecem as falsas amizades, dizendo para que isso? Muitas das vezes a própria família não permite, não gosta, critica uma decisão sua, uma opinião sua. Então isso aí é uma multidão que está te impedindo de você buscar a Deus, ter uma comunhão com Deus e decidir o que você quer com Deus. Aquela multidão era em termos de pessoas, mas hoje, muitas das vezes, é em termos de palavra. Talvez você desistiu da igreja por causa de uma multidão, de uma palavra, de um irmão seu na igreja que você não gostou. E essa palavra se tornou uma grande multidão. E por esse motivo você se afastou da igreja, se afastou do Senhor. O Senhor não tem nada a ver com o que o irmão falou. E você, no lugar de subir na figueira para ver Jesus, você olhou para o irmão. E hoje você se afastou do Evangelho. Mas Deus está te chamando hoje. Assim como Zaqueu subiu na figueira para ver quem é Jesus, suba na figueira para você ver Jesus te chamando. Dizendo, volta para os meus braços enquanto é tempo. Tu já foi um levita, tu já foi um diácono, tu já foi um pastor,
Tu já foi mulher de oração, tu levava as pessoas para a igreja, hoje tu se encontra embaixo da figueira. Porque quem andava embaixo da figueira era a multidão. Todo mundo acompanhando Jesus. Mas o único que se destacou, que subiu na figueira, foi Zaqueu. E a palavra diz que quando Zaqueu subiu na figueira para ver quem era Jesus, quando Jesus ia passando, olhou para cima e disse: desce, Zaqueu, porque ainda hoje eu me hospedarei na tua casa. O que acontece? É que quando nós buscamos a presença de Deus no meio dos obstáculos, no meio da dificuldade, no meio das críticas, no meio dos não, mas nós subindo na figueira, sinal que nós estamos prosseguindo, sinal que nós estamos olhando para o alto. Na hora que você subir na figueira para ver Jesus te chamando de volta, Ele vai olhar para você e vai dizer: desça daí, porque ainda hoje eu estarei contigo em tua casa. O que eu aprendo com isso? Zaqueu foi o único, diante de uma grande multidão, que se destacou na presença de Deus. Aquela multidão não se destacava em nada, porque todo mundo fazia a mesma coisa, seguir Jesus, acompanhando Jesus. Mas nenhuma pessoa daquela chamava a atenção de Jesus, não fazia nada para que Deus viesse olhar para ela. Se você quiser que Deus olhe para você, te chame pelo nome, chama a atenção de Deus na oração, na palavra, no louvor, nas suas decisões. Chama a atenção de Deus para Deus chamar pelo seu nome de volta. Volta para a igreja, para você ver que Deus vai chamar pelo seu nome. Aquela grande multidão que acompanhava Jesus, nada fez para chamar a atenção de Deus. E Zaqueu, no meio da dificuldade, no meio das tempestades, no meio de tanto obstáculo, mas ele se destacou porque ele, de cima, olhou para Jesus. E na hora que Jesus olha para ele, todo mundo acompanha a visão de Deus. Todo mundo olha para Zaqueu. Quem não queria ver Zaqueu, começou a ver Zaqueu. Quem não gostava de Zaqueu, mas olhou para Zaqueu. Porque quando Zaqueu subiu, ele se destacou diante de Deus. E quando ele se destacou diante de Deus, todo mundo olhou para ele. Porque quando Deus olha, você começa a ter valor. Quando Deus olha para você, quem te criticou, que não queria te ver, começa a olhar para você. Por quê? Porque você olhou para Deus e Deus olhou para você. E aqueles que te criticaram, que não deixaram você ver quem era Jesus, que não gostava de você, vai olhar do mesmo jeito como Jesus olhou para você. Por quê? Porque quando Deus olha para a gente, tudo muda, tudo se transforma. E tudo aquilo que estava dando errado começa a dar certo. As dificuldades ficaram para trás. O importante é seguir para frente e olhar para o alto, que é Jesus. Porque na hora que você subir, Deus vai olhar para você e vai dizer: desce, porque hoje, à meia-noite, eu estarei na tua casa. Deus está dizendo hoje: faça algo para chamar a atenção de Deus. Para Deus chamar no meio da multidão, Deus escolher você, chamar pelo seu nome. E todos aqueles que não queriam te ver, que te criticava, que te maltratava, vão olhar para você. Porque quando Deus olha, todo mundo olha. Porque quando Deus olha é porque você é muito especial para Deus. Muito estava lá embaixo da figueira. Zaqueu estava em cima da figueira chamando a atenção de Deus. Tá bom? E amanhã às 2 horas da tarde nós vamos dar continuidade sobre
a história de Zaqueu, tá bom? Que Deus te abençoe. Eu e minha esposa, nós vamos orar por você e Deus vai fazer a obra. Se inscreva no nosso canal pedindo oração, que a gente vai anotar o seu nome no caderno, nós vamos orar por você, tá bom? Que Deus te abençoe, oremos. Querido Deus e querido Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, nós estamos aqui à meia-noite, eu e minha esposa, falando da sua palavra, falando dos seus milagres, falando da tua misericórdia, falando do teu perdão, falando que o Senhor cura, que o Senhor liberta, que o Senhor transforma, que o Senhor faz tudo novo na vida daqueles que creem, na vida daqueles que o Senhor chama pelo nome dele. Porque o que precisamos é cada dia mais orar, buscar a sua presença, chamar a atenção de Deus para que Deus venha olhar para nós com olhar de misericórdia e nos ser abençoado e ser pessoas transformadas, libertas pelo poder do nome de Jesus. Que todas essas pessoas agora que se encontram, que se dispôs em ouvir a tua palavra, que essa pessoa que está com problema de ansiedade seja livre, seja liberta. Porta de emprego que estava fechada, que agora se abra, em nome de Jesus. Pessoas que estão com problema de ansiedade, com depressão, que batem em retirada todo esse mal, em nome de Jesus, para nunca mais voltar. Pessoas que estavam com problema de enfermidade física, que esse mal, que essa enfermidade bate em retirada em nome de Jesus. Que essa pessoa que se encontra nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, que seja livre, que seja liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pessoas que se encontram nesse momento em cima de uma cama, por causa das enfermidades físicas, outros com problema de enfermidade espiritual. Que Deus venha te levantar agora com a sua mão forte, com a sua mão poderosa, e que você fique de pé agora, em nome de Jesus. Que essa casa que se encontra toda desorganizada, sem direção, briga, contenda, desunião, mas que o Espírito Santo de Deus, nesse momento, venha colocar tudo em ordem, colocar paz, alegria, felicidade nessa família. Casamento que está à beira da falência, que o Senhor venha fazer tudo novo. Que o Senhor venha fazer tudo conforme a vontade de Deus. Que essas pessoas agora, que elas quebrem esse coração de pedra, se tornem coração de carne, para sentir a presença de Deus na vida dela. Que essas pessoas agora, elas tomam uma decisão, retornam na igreja, para o lugar que se encontra lá, à espera dessa pessoa. Levita, pregadores, dirigentes, pastores. Deus está te dizendo hoje, eu estou te esperando de braços abertos. Que Deus venha abençoar cada um de vocês nesse momento. E amanhã às 2h da tarde, nós estaremos aqui dando continuidade sobre a história de Zaqueu, tá bom? Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Faça seus comentários pelo Facebook, pelo YouTube e deixa Deus trabalhar na sua vida, tá bom? Fique na paz do Senhor Jesus.